Olá pessoal, bem-vindos a mais um evento ao vivo aqui da Nova Concursos. Todos bem-vindos, meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou advogado e professor aqui da casa, especialista em Direito Processual, mestre em Direito Empresarial. E ao longo desta hora que nós vamos ter aí, nós vamos falar sobre os principais tópicos da Constituição do Estado de São Paulo. Como venho dizendo ao longo aqui do fim de semana, por quê? Porque lá nas minhas redes sociais, pelo fabiotadeu.net, você tem as minhas redes sociais e lá eu já dizia para todo mundo, venha, vamos conversar sobre os temas mais importantes, os temas mais recorrentes da Constituição do Estado de São Paulo. E lá no meu site, no fabiotadeu.net, primeira postagem, você tem todos os slides que eu vou tratar aqui em aula para você. E se você está conosco aqui no YouTube da Nova, por gentileza, não perca tempo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque tenha certeza, aqui na Nova Concursos nós não somos professores, nós somos mais que professores. Ah, que professor cheio de si. Não, é que nós estudamos muito para vir aqui passar para você a melhor informação e a informação mais correta e mais objetiva possível, ok? Inscreva-se e seja muito bem-vindo. Bem, minha gente, então vamos começar o nosso tema, vamos falar ao longo desta hora sobre os principais tópicos da Constituição do Estado de São Paulo. Por que principais? Porque em uma hora é óbvio que não dá para eu tratar de toda a Constituição do Estado de São Paulo. Inclusive, se você já foi meu aluno nos presenciais da vida, você sabe que nós temos mais do que uma hora para tratar de tudo isso. Aqui, nesta hora, eu vou objetivar os seus estudos para que você tenha o melhor conteúdo, como de costume aqui na Nova a gente faz. Então vamos começar. Na Constituição do Estado de São Paulo, nós começamos falando dos fundamentos do Estado. Professor, aonde eu acho os fundamentos do Estado? Vamos na tela comigo, por favor. Tudo começa no artigo 1º da Constituição, que diz: o Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal. Antes de começar qualquer coisa, nós temos que já tratar desse assunto que é importante. O Estado de São Paulo vai ter dentro da nossa Constituição estadual tudo aquilo que a Constituição Federal não bloqueia. Não bloqueia. A Constituição Federal permite, então aqui estará. E outro detalhe, você vai ver que minha aula aqui está todinha colorida. É uma aula colorida, mas tem objetivo. Nós vamos aprender a ler os artigos da maneira correta para a sua prova. Por exemplo, quando falei que o Estado de São Paulo tem as competências que são permitidas, que não são vedadas pela Constituição Federal, significa tem algumas competências exclusivas da Constituição Federal lá, que trata de tudo? Tem. Mas aqui, se o Estado de São Paulo faz parte da República Federativa do Brasil, nós temos coisas aqui que nas outras constituições, por exemplo, de outros estados, pode não ter. Mas todas as constituições respeitam a Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal é a carta magna, é a carta máxima da nossa pátria. Mas veja um detalhe, vai na tela por favor. Olha o artigo 2º que está em vermelho, que é importantíssimo. A lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos. Por que está em vermelho? Porque isto cai em todas as provas que você quiser da vida. Pelo menos nas que estudei aqui de São Paulo, tudo tem isso a ver. Ah, professor, então fala do que é. A lei estabelece que os processos aqui em São Paulo têm que ter custos reduzidos, tem que ter ali custos reduzidos e tem que ter prazos abreviados. Por isso que na prática um processo aqui em São Paulo dura 15, 20 anos. Por quê? Porque é um tempo reduzido. Mas professor, não devia ser diferente? Deveria. E na prova ou nas provas, eles vão dizer que o tempo é um tempo considerável. É um tempo reduzido para que haja economia e a celeridade processual. Você não pode, na hora da prova, você não pode se atentar à realidade. Você tem que se atentar à letra da lei. Não tem outra coisa a fazer. Por que eu estou dizendo isso? Se você que está me assistindo agora, você é um advogado, você é professor também de direito, quem sabe, ou você entende muito de Constituição, você vai falar, puxa vida, eu vivo fazendo isso, eu sei que demora muito. Demora.
Mas ao demorar, você tem que lembrar que, dentro dessa questão, todos os procedimentos judiciários, diz a nossa Constituição Estadual. Aqui em São Paulo tem que ter um tempo reduzido, tem que ter um tempo considerado razoável. E tem que ter custo reduzido. Para quê? Para que haja, de fato, acesso à justiça para todos. Segue na tela para mim, por favor. O artigo 3º, veja só, o Estado, e é o Estado, prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declaram a insuficiência de recursos. Por que eu coloquei Defensoria Pública? Porque aí cai na prova. O Estado oferece esta assistência gratuita, oferece, mas é o Estado que vai dizer assim, eu te dou advogado. Onde está o advogado, professor? Lá na Defensoria Pública. Tanto é verdade que às vezes vão no meu escritório lá, algum cliente chega lá e fala, doutor, o senhor cobra consulta? Não, eu estudei 5 anos para ser um idiota e não fazer nada. Se até o médico cobra, por que o advogado não cobra? Ah, eu não tenho dinheiro. Aí você fala, por gentileza, o senhor se dirige à Defensoria Pública. Todo advogado, ou quase todo, fala isso. Por quê? Porque o Estado é que fornece, e o Estado fornece na pessoa da Defensoria Pública. Cuidado com isso na sua prova. É a Defensoria Pública que faz este serviço de assistência jurídica gratuita aos que se declaram pobres, juridicamente falando. Aqueles que vão ter algum prejuízo se pagarem as custas processuais. Volta na tela, por favor. Artigo 4º, nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, deveremos observar os requisitos do procedimento administrativo, requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal. Olha lá, especialmente quanto à exigência da publicidade, contraditório, ampla defesa, despacho ou decisão motivados. Dentro de um procedimento administrativo, eu preciso ter o despacho motivado? Claro que sim. E cai na prova, normalmente prova de tribunal, cai o quê? O despacho motivado. Dentro de um processo, eu tendo esse despacho, isso serve para quê? Primeiro, para validar a sentença. Segundo, para fundamentar. Eu vou ali fundamentar aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou mencionando, sentenciando nessa circunstância. Como também eu tenho que ter o contraditório e a ampla defesa. E muita gente me pergunta assim, professor, o que é contraditório, o que é ampla defesa? De uma maneira rápida. O que é contraditório? Contraditório é o desdizer da denúncia. Como assim? Vão dizer assim, olha, o Fábio às 7 horas e 10, quase 10, 7 horas e 9 minutos da noite, daquela segunda-feira, estava matando uma velhinha a pauladas lá na frente da casa dele. Me acusaram. Como é que eu vou dar o contraditório? Eu, Fábio, naquela segunda-feira, às 7 horas e 9 minutos da noite, não estava matando uma velhinha a pauladas. Eu desdisse. De uma maneira grosseira, o contraditório é o desdizer. Como é que eu vou fazer essa ampla defesa? Ampla defesa é você mostrar tudo aquilo que você vivenciou. Como assim vivenciou? Você vai dar provas, você vai dar certeza de que você não cometeu aquele ato. Por exemplo, eu estou aqui dando aula. O vídeo vai ficar no YouTube. Se o vídeo vai ficar no YouTube, eu chego e falo, ó, tá aqui o vídeo. Eu estava lá. Ah, mas tem mais gente? Tem. Meu chefe sabe que eu estou aqui agora dando aula. Se você me segue nas redes sociais, você viu que eu estou aqui dando aula. Eu já mostrei que eu estou aqui. Eu não estou matando uma velha paulada. Estou provando. Eu tenho toda essa ampla defesa. Tudo isso dentro desta publicidade. E, claro, do despacho motivado. Tem que haver, no final do processo administrativo, o despacho sempre motivado para fazer valer a sentença. Vai na tela para mim, por favor, o artigo agora. Deixa eu voltar mais um que eu apertei muito rápido. Nós vamos falar da organização dos poderes, agora sim. Artigo 5º da Constituição Federal, ou da Constituição Estadual. São poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o Judiciário que são independentes e harmônicos entre si. Olha esta informação em verde. É vedado a qualquer dos poderes delegar as atribuições. Isso você tem que saber. Agora, por que eu pus em verde escuro aqui? O cidadão
investido na função de um dos poderes, não poderá exercer a de outro. Agora vamos explicar passo a passo. Primeiro, poderes do Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário. Poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. É vedado, é proibido a qualquer dos poderes delegar funções. Por exemplo, um juiz vai julgar. Se o juiz vai julgar, ele não vai dizer assim, ó, eu vou delegar isso a alguém do Legislativo. Por exemplo, a um deputado estadual. Vou dizer, ó, deputado, o senhor julga, enquanto isso eu vou tirar férias. Não dá. Cada cidadão investido em cada poder não poderá exercer a função de outro. Não pode exercer a função de outro caso, no caso normal. É lógico que há exceções, mas na sua prova não cai exceção. O que cai na sua prova é um juiz julga, o governador governa, o governador representa o Estado, o juiz julga, o desembargador julga. E o legislativo? O legislativo, vereadores, deputados, eles gastam o nosso dinheiro. Agora, brincadeiras à parte, o vereador e o deputado, eles fazem leis, ou deveriam fazer, para que a gente para que a gente tenha a melhor administração possível. Aí vem um quadro que eu tenho que te apresentar. Põe na tela para mim, por favor. Se você souber esse quadro vai te ajudar bastante. Veja só, os poderes são esses três que estão aqui. O poder executivo, a função típica do poder executivo é administrar e executar as leis. Ok. Mas ele tem função atípica. Ele pode julgar, jurisdição, num processo administrativo e legislar numa medida provisória ou numa lei delegada. Isso em esfera federal, mas em esfera estadual também. Professor, então, peraí. Um poder executivo, governador. Governador, ele administra. Governador, ele executa as leis. Governador representa o Estado. Governador, ele tem as funções de governador. Mas ele também tem a função de julgar. Se você for processado, você é um funcionário público estadual, você de repente é processado administrativamente, você tem um PAD. No seu PAD, o que acontece? No PAD, acontece que você deve ser julgado. Quem vai julgar? Quem julga é o governador. Ele tem essa jurisdição. Professor, o que é jurisdição? Lá no processo civil você aprende que jurisdição é o jurisdictio, é o dizer do Estado. Quem tem essa função é o poder judiciário. Por quê? Porque é o juiz que julga. Mas o governador, ele pode ter o jurisdictio, ele pode falar pelo Estado quando ele julgar um processo administrativo, por exemplo. Veja só, vai na tela, por favor. Poder legislativo. Ele legisla e fiscaliza. Lógico, ele faz lei e fiscaliza. Mas ele também tem função atípica. Ele vai julgar. Julga autoridades por crime de responsabilidade. Por exemplo, o governador, nós vamos ver mais à frente. E ele administra, por exemplo, quando faz licitações. Agora, poder judiciário, ele tem a jurisdição, o dizer do Estado, o julgar. Mas o poder judiciário também cria leis. Ele elabora os regimentos internos e administra dentro da licitação. Detalhe, o poder judiciário tem os juízes que julgam, mas tem também o regimento interno. Por exemplo, aqui em São Paulo, se eu for com uma roupa assim no fórum, eu enquanto advogado, não como professor, se eu for lá como advogado com uma roupa assim, eles vão dizer, o senhor não pode falar com o juiz, porque o juiz não vai te receber, porque tem um regimento interno que diz que o advogado tem que estar de terno e gravata. Professor, mas isso tem que ter? Tem, é regimento interno, você tem que cumprir, não tem como fugir disso. Só que esse regimento interno é uma lei. Quem cria a lei? É o legislativo, mas nesse caso quem criou a lei é o judiciário. Os juízes, os desembargadores, criam as leis, criam os regimentos internos dos seus tribunais. Ok? Vamos seguir. Na tela, por favor. Artigo 6º, essa pergunta cai em prova e essa pergunta meio mundo erra. E se você foi meu aluno, ainda que seja nesta aula, você não pode errar. O município de São Paulo é a capital do estado. Professor, município de São Paulo é a capital do estado. É, São Paulo tem capital. Município, a cidade de São Paulo é a capital do estado de São Paulo. Ponto, mais nada. Agora, volta na tela. No artigo 7º são símbolos do estado a bandeira, o brasão, brasão de armas e o hino. Só a título de curiosidade,
O brasão de armas é este símbolo que está na sua tela. Isto é o brasão de armas aqui do estado de São Paulo. Agora, o hino do estado de São Paulo e a bandeira do estado de São Paulo eu não vou apresentar, porque senão isso aqui vira uma aula de conhecimentos gerais e não é, é Constituição. Vamos seguir. Na tela, por favor, vou falar do poder legislativo. O poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa constituída de deputados, eleitos e investidos na forma da legislação federal para uma legislatura de 4 anos. O que você tem que saber? Você tem que saber que deputado aqui em São Paulo é eleito para legislar por 4 anos. Legislatura de 4 anos. É o tempo em que ele vai exercer a sua legislação. Isso é, o tempo que ele vai trabalhar como deputado. Volta na tela, por favor. Artigo 9º, parágrafo 1º. A Assembleia Legislativa se reunirá em sessão legislativa anual. Leia-se, quando é que eles trabalham no ano? Independente de convocação, 1º de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro. Professor, cai na prova. Essa pergunta maldita cai em prova. E principalmente em prova de tribunal ou em qualquer prova de poder legislativo, mas com especial atenção em tribunal. Porque concurso de tribunal, eles vão dizer quando que os deputados se reúnem. Em uma sessão legislativa de 1º de fevereiro a 30 de junho, depois de 1º de agosto a 15 de dezembro. Essa data você tem que saber. Isso não tem como fugir. Isso você tem que saber. Cai na prova. Isso vai cair certeza para ferrar candidato. Se você assistiu a minha aula, você, por favor, lembre-se disso. Ok? Volta na tela, por gentileza. Parágrafo 2º. No primeiro ano da legislatura, isso é, quando ele é eleito, no ano que ele entra, a Assembleia Legislativa se reúne em sessões preparatórias, a partir de 15 de março. No primeiro ano, quando tem eleição para deputado, você tem que só entender assim. Tem eleição para deputado? Tem. Qual é a data que eles começam a trabalhar? Eles foram eleitos, por exemplo, foram eleitos agora em 2019, tá bom. Eles vão começar a trabalhar em 2020. Então, aí se eles forem eleitos agora e vão começar a trabalhar em 2020, eles começam a trabalhar 15 de março. É aí que começam a preparar as coisas. Ótimo. Volta na tela, por favor. Dentro agora do artigo 9º, parágrafo 6º, na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre matéria para a qual foi convocada, sendo proibido o pagamento de parcela indenizatória de valor superior ao subsídio mensal. Professor, eles podem se reunir fora desse contexto? Podem. Por exemplo, dia 4 de julho, tá bom. E aí, 4 de julho é férias. É uma Assembleia Legislativa, uma sessão legislativa extraordinária. Eles podem receber alguma verba? Podem. É proibido pagar uma indenização acima do que eles ganham mensalmente. Se eles ganham 100 mil, por exemplo, eles podem receber por aquela chamada até 100 mil, mas não. E eles vão discutir apenas aquele assunto para o qual eles foram chamados. Eles vão ficar lá discutindo outros assuntos, porque estão em férias. Eles são os deuses maiores, então eles estão em férias. Nós temos que pagar, e eles vão receber. Isso está na lei, só que é proibido receber acima do valor que eles recebem mensalmente. Volta na tela, por favor. Artigo 11. Os membros da mesa e os seus substitutos serão eleitos para um mandato de 2 anos. A mesa significa quem dirige a Assembleia tem um mandato, e atenção que é mandato com T de tonto, é a procuração. A procuração, mandato, procuração. Por quê? Porque eles ferram aqui o aluno. O candidato vai ser ferrado porque eles vão colocar, por exemplo, mandado. Mandado com D de doido é a ordem judicial. Mandato com T de tonto é a procuração. Eles têm que ficar lá por 2 anos. Eles vão ficar lá por 2 anos sendo os dirigentes. Depois elege de novo para os últimos 2 anos. Mas tem uma proibição que é importante. Vai na tela. É vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Significa 4 anos de legislatura. Eu sou eleito deputado. E aí? Aí me colocam como membro, como presidente da mesa. Os 2 primeiros anos.
nos 2 últimos tem uma nova eleição. Eu não posso ser novamente para o mesmo cargo eleito, porque a Constituição Estadual proíbe. Ponto final. Eu posso depois, se eu for reeleito. Ok, pode voltar na tela, por favor. Artigo 14, os deputados, olha isso, cai em tudo quanto é prova. Os deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Professor, então peraí. Aí você ouve aquelas babaquices, aquelas batatadas nas reuniões, nas assembleias, quando eles estão lá reunidos nas sessões legislativas. Você liga, não sei se você já ligou, eu já perdi meu tempo vendo pela televisão esses julgamentos e tal. Então pegam o microfone na maior tranquilidade e atenção, eles falam exatamente, abre aspas, o que eu vou dizer, eu escutei lá. Eles dizem assim, Vossa Excelência é um bosta, fecha aspas. Professor, mas isso pode? Se me falam isso na rua, eu me ofendo e vou processar. Lá eles são invioláveis. Naquela sessão eles falam essas besteiras. Eu ouvi, por isso estou falando, e eles não podem ser processados, porque está na Constituição. Eles estão por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Eles estão falando, estão proclamando, estão xingando o outro. Pior, depois vão lá e saem para almoçar juntos. E cai na prova, hein? E cai na prova. Cuidado, eles são invioláveis, isto é, eles não respondem pelo que eles falam, nem civilmente, nem penalmente. Volta na tela, por favor. Os deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça. De maneira mais fácil, eles têm um foro privilegiado. Ah, professor, mas não é mais assim. Não se fala mais assim, mas é para você entender. Você tem que entender que os deputados serão julgados pelo Tribunal de Justiça a partir do momento do que recebem o diploma. Leia-se, eles foram eleitos. Ok. Foram eleitos, eles têm que ir lá para receber o diploma. Se receberem o diploma tudo bonitinho, ok? Receber o diploma, a partir dali, eles serão julgados por qualquer situação no TJ, no Tribunal de Justiça. Não mais no foro comum. Ótimo, volta na tela. Aí agora você tem aí, veja só, o artigo 14, lá no parágrafo 10, você vê que diz assim, no caso de inviolabilidade por quaisquer opiniões, palavras, votos e manifestações verbais ou escritas de deputado em razão de sua atividade parlamentar, impende-se o arquivamento de inquérito policial e o imediato não conhecimento da ação civil ou penal, promovida com inobservância do direito do Poder Legislativo, independentemente, e aqui me interessa, de prévia comunicação ao deputado ou Assembleia Legislativa. Por que me interessa? Porque tudo isso que você acabou de ler comigo cai na prova. Exemplo. O deputado é entrevistado pela rede mais imbecil de televisão que tenha na TV. É aquela uma que você sabe qual é, que tem aquela apresentadora que fala à noite umas batatadas, e ela entrevista um monte de deputado, o deputado vai lá e fala a maior cretinice do mundo. Por exemplo, ele fala, eu acho que todos os cachorros devem ser mortos. Eu não acho. Cachorro de rua, eu respeito os animais. Mas vamos imaginar, eu sou deputado, estou num programa de TV, para não falar coisa pior, estou num programa de TV e falo, eu acho que todos os cachorros de rua devem ser atropelados e mortos. Professor, mas isso é errado. Quando não falam bobagem do tipo, nós temos que... deixa para lá. E aí? Tudo que eles falarem em nome ou em razão da atividade parlamentar, isto é, eles estão sendo entrevistados como deputados, eles podem falar e eles não serão processados. Por quê? Porque diz a Constituição que durante o tempo do mandato eles têm essa inviolabilidade. Se eles são entrevistados, por exemplo, deputado Fábio Tadeu Roque, ok, eu sou deputado, eu falo o que eu quero, estou sendo entrevistado, falo o que eu quero, independe de eu saber se tem processo ou não. Não vai ter processo, tem que ser arquivado. Eu falo em nome do Fábio Tadeu Roque, eu não sou mais deputado, sou o Fábio, mas eu ainda sou deputado, mas sou entrevistado como cidadão. Aí eu respondo, ok? Cuidado com isso na sua prova. Volta na tela, por favor.
Artigo 20. As atribuições do Poder Legislativo. Por gentileza, preste atenção neste slide que está na sua tela. Se você não tem o material, faça o print. Por quê? Porque, olha só, compete exclusivamente à Assembleia Legislativa eleger a mesa e constituir as comissões. Então, são os deputados que elegem a mesa e constituem as comissões. Aí cai na prova. Quem elabora o regimento interno daquela Assembleia Legislativa aqui de São Paulo são os deputados, são eles mesmos que fazem. Aí cai também na prova. Quem dá a posse ao governador e ao vice-governador e quem dá licença para se ausentar do Estado por mais de 15 dias é a Assembleia Legislativa. Detalhe, o governador pode sair do Estado, pode. João Dória, hoje nosso governador, ele pode se ausentar do Estado? Ele pode, por até 15 dias, sem falar com ninguém. Vou embora, vou sair e volto. No 16º dia, se ele não tem autorização da Assembleia Legislativa, ele pode perder o cargo, porque isso é um problema de responsabilidade do governador. Até 15 dias ele pode sair e não tem problema de falar nada para ninguém. Passados de 15 dias, se for ficar 16 dias, ele tem que voltar e tem que avisar. E tem que ter uma autorização. Volta na tela, por favor. Artigo 21. Isto também cai em prova. O processo legislativo compreende a elaboração de... Processo legislativo é criar. O que nós vamos criar? Isso você faz o print deste slide. Printa este slide porque cai em tudo quanto é prova. Nós temos a emenda à Constituição, a lei complementar, a lei ordinária, decreto legislativo e resolução. E já vou para frente porque eu não tenho tempo. Artigo 30. Procuradoria da Assembleia Legislativa, isso cai, não muito, mas cai, eu tenho que te falar. A Procuradoria da Assembleia Legislativa compete exercer representação judicial. O procurador da Assembleia Legislativa, leia-se o advogado da Assembleia Legislativa, representa a Assembleia Legislativa. E que mais? O ingresso na classe inicial de procurador da Assembleia Legislativa se dá mediante concurso público de provas e títulos. Professor, peraí. Como assim concurso público de provas e títulos? Concurso público em que você vai marcar xizinho, como o seu concurso, por exemplo, ou ainda vai escrever, vai fazer alguma redação, alguma coisa assim, e vai apresentar títulos. Que títulos? Lembra que no começo da aula eu falei, eu sou professor, eu tenho especialização em direito processual, tenho mestrado em direito empresarial. Isso, além de servir para dar aula, serve para concurso público de provas e títulos. Eu faço a prova e apresento os diplomas. E aí eu passo na frente de meio mundo. Volta na tela, por favor. Artigo 31. Tribunal de Contas, esse costuma cair. O Tribunal de Contas do Estado tem 7 conselheiros. Portanto, o Tribunal de Contas aqui de São Paulo é composto por 7 conselheiros. Isso você tem que saber. E está na capital do estado. Portanto, o Tribunal de Contas está na cidade de São Paulo. E tem um quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o estado de São Paulo. E aí faz o quê? Os conselheiros do tribunal serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Vem para mim, por favor. Quando eu falei brasileiros, você tem que lembrar lá de Constituição Federal. Você tem brasileiro nato, brasileiro naturalizado e o estrangeiro. Aqui, o conselheiro do Tribunal de Contas do nosso estado de São Paulo, ele precisa ser brasileiro. Eu falei brasileiro nato? Não. Eu falei brasileiro naturalizado? Não. Se você ouviu isso, lava a orelha. Por quê? Porque na prova eles vão dizer brasileiro nato faz parte do Tribunal de Contas. Tem que ser conselheiro brasileiro nato. Está errado. Brasileiro tanto faz nato ou naturalizado. A Constituição Estadual não falou nada disso. Não deu nenhuma situação determinada. Mas tem requisitos. Vamos aos requisitos. Na tela, por gentileza. Precisa ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Professor, peraí, mais de 35 por quê? Porque a Constituição assim quis. Eu quero ter um cidadão pleno.
Por quê? Porque 35 anos. E menos de 65 anos. Por quê? Porque acima de 65 anos não dá. Tem a PEC da Bengala, você vai até 75. Quando chega no 75, você tem que ter a aposentadoria compulsória. Você começa aos 65, você tem 10 anos como manda a Constituição Federal. Trabalha 10 anos, 5 no último cargo que quer aposentar. Dá para aposentar e tem que aposentar compulsoriamente. Passou de 65 anos, na próxima vida você brinca de ser alguma coisa da administração. Agora não dá mais. Conselheiro até 65. Volta, por favor. 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. Você tem que ser uma pessoa com total idoneidade e tem que ter ficha limpa, vamos dizer assim. Tem que ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Na prova, esses notórios conhecimentos podem ser só de administração pública, que engloba tudo isso. E mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige esses conhecimentos. Espera aí um detalhe. Só um pequeno detalhe antes de prosseguir. Se você quer ser conselheiro, você precisa ser formado em direito. Não. Você pode ter notórios conhecimentos. Notórios conhecimentos não necessariamente precisa ser formado na área. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, sei lá eu quem, vamos pegar qualquer um, vamos pegar um apresentador de TV para dar de exemplo. Sei lá, Geraldo Luiz, que todo mundo já conhece. Daí? Geraldo Luiz tem menos de 65 anos, tá bom. Tem reputação ilibada? A gente espera que tenha, tá? E daí? E aí? Ele tem notórios, vamos imaginar que ele tenha notórios conhecimentos de administração pública e trabalha há mais de 10 anos na área entendendo sobre administração pública. Ele pode ser conselheiro? Sim, porque ele é brasileiro. Qualquer brasileiro pode. Vamos pegar um outro exemplo. Dr. Ray cai na sua prova. Dr. Ray, que se diz brasileiro. Não sei se é brasileiro. Também se estiver assistindo, não sei, me diga. Se o senhor estiver vendo o Dr. Ray, vamos ver. Se estiver vendo, me fala. Se não for brasileiro, ok. Vamos imaginar que ele não seja. Se ele não é brasileiro, não importa se ele cumpra tudo isso. Se ele é uma pessoa do bem, se ele está tudo direitinho. Se ele não é brasileiro, não pode. Não pode. Se ele é estrangeiro, não pode. Brasileiro nato ou naturalizado pode. Volta na tela, por favor. Artigo 37. O poder executivo é exercido pelo governador do estado. Hoje, 2019, João Dória. Ah, professor, eu não gosto dele. Problema seu, eu não estou aqui para falar de política, eu estou aqui para dizer o que cai na prova. Aí João Dória é o governador do estado. E aí o executivo é feito ou é exercido por ele. É eleito para um mandato, ao ter aqui de novo, de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente na forma estabelecida na Constituição Federal. Professor, um governador pode ter 2 mandatos? Pode. Subsequentes? Pode. Aí você fala, como é que pode uma coisa dessas? Se ele for eleito, 2 vezes ele pode. Na pior das hipóteses, eu vi uma vez isso em prova, então eu tenho que te falar. Numa prova dizia assim, o governador e o vice foram eleitos. Na outra eleição, o governador e o vice foram reeleitos. Legal. Na outra reeleição, o vice-governador se candidatou a governador e o governador se candidatou a vice. E foram reeleitos. Pode? Pode. Por que pode? Porque eu não estou colocando de novo o governador como governador. Estou colocando agora o governador como vice e o vice como governador. A Constituição não proíbe. Se não proíbe e cai na prova e eu vi cair isso uma vez, sinto muito. É válido. E meio mundo errou, achando que era um outro mandato de novo. Não. Não, porque os cargos não são os mesmos. Cuidado com isso na sua prova, por favor. Volta na tela, por favor. Artigo 39. A eleição do governador e do vice-governador será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato de seu antecessor, e a posse do governador e do vice se dará no primeiro dia de janeiro do ano subsequente. Pode parecer idiota, desculpe, isso pode parecer idiota e corriqueiro, mas cai na prova.
E muitos de vocês que estão aí do outro lado da tela erram. Erram, às vezes, por descuido, por desleixo. Atenção, o governador e o vice, eles estão lá e eles são eleitos no primeiro domingo de outubro, no primeiro turno. No último domingo de outubro para o segundo turno. Se houver segundo turno. E a posse é no primeiro dia do mês de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Sempre. Isso sempre. Tanto é verdade que em 2018 tivemos eleição para governador. João Dória ganhou como governador, ele foi eleito e tomou posse em 1º de janeiro. Não lembro o nome do vice-governador, desculpe, não lembro mesmo. E aí, em 2022, se eles forem reeleitos, vai haver a eleição em 2022, para entrar em 2023. E aí começa em 1º de janeiro. Sempre. Pode parecer idiota, mas cai na prova. Volta na tela, por favor. Quem substitui o governador? No caso de impedimento, quem substitui o governador sempre é o vice. Mas, se o governador e o vice estiverem impedidos, ou não puderem, ou tiver vacância nos cargos, nós vamos chamar, atenção, printa esta merda. Por que eu estou dizendo? Porque isso aqui cai na prova. Olha só um detalhe. O presidente da Assembleia Legislativa é chamado e o presidente do TJ é chamado. Então, aqui em cima na tela agora, governador, vice-governador, depois o presidente da Assembleia Legislativa e depois presidente da Assembleia Legislativa e depois o presidente do TJ. Esta é a ordem de sucessão da cadeira do governador. Vamos imaginar que o João Dória não possa governar, entre o vice. O vice não possa governar, entre o presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia não possa governar, entre o presidente do TJ. Até aí na sua prova. Ponto. Até aí. Vamos na tela, por favor. Se vagarem os cargos de governador e vice, nós temos uma eleição nova. Se os dois cargos são vagos, nós temos aqui uma nova eleição em 90 dias depois de aberta a última vaga. Detalhe, se a vaga for aberta, atenção, eu tenho o governador, eu tenho o vice-governador. O governador, vamos imaginar, Deus queira que não, mas vamos imaginar que o governador sofra um acidente e morra. Depois, o vice-governador sofre um acidente e morre. Eu tenho que fazer uma nova votação. Por quê? Porque vagou o cargo de governador, o vice assumiu. Vagou o cargo de vice, eu tenho que fazer uma nova eleição. Prazo, 90 dias depois de aberta a última cadeira, a última vaga. Para quê? Vai na tela, por favor, olha só. Se a vacância ocorrer no último ano do governo, no último ano, no terceiro ano, portanto, olha lá, tenho que aplicar o disposto no artigo anterior. Tenho que chamar o presidente da Assembleia e o presidente do TJ. Eles que vão cumprir o mandato. Em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante. Atenção, se for no último ano, eu chamo o presidente da Assembleia e chamo o presidente do TJ para governar. Se for nos 3 primeiros anos, porque no último ano que diz de chamar o presidente da Assembleia e o presidente do TJ. Portanto, de 4 anos, 3 anos. Se acontecer nos 3 anos, eu tenho que fazer uma nova eleição. Quem for eleito governará pelo prazo que terminar ali. E se tiver que ser no último ano, também vai ser pelo prazo restante daquela legislatura. Ótimo. Volta na tela, por favor. Artigo 44. O governador e o vice não podem, sem licença da Assembleia, se ausentar do Estado por período superior a 15 dias. Nós já falamos disso. O pedido de licença amplamente motivado deve indicar as razões para as quais o governador vai viajar. Agora, o governador tem que residir na capital do Estado. O João Dória tem que morar em São Paulo. O João Dória tem que residir, morar aqui em São Paulo. Ok. E o governador e o vice-governador deverão, no ato da posse e no fim do mandato, fazer uma declaração de bens. Para quê? Para mostrar o que foi que eles tinham, o que eles tinham no começo e o que eles têm agora no final. Ótimo. Vamos continuar, que tem muita matéria ainda pela frente.
Artigo 47, eu vou tentar terminar tudo com você. Compete privativamente ao governador. De tudo isso que você vai ver no artigo 47, que você vai ler, prenda-se, por favor, ao inciso 3, que mudou, por isso que está em azul. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como no prazo nelas estabelecidos não inferior a 30 e nem superior a 180, expedir decretos e regulamentos para fiel execução, ressalvados os casos em que esse prazo houver interposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei. O que você tem que saber? O governador sanciona, promulga e faz publicar as leis. Isso em primeiríssimo lugar. Mas leia, por favor, todo o artigo 47. É importante e cai na sua prova. Tem mais um monte de outros incisos, mas por razão do tempo eu vou me prender àquilo que de fato me interessa, que cai muito em prova para você. Volta na tela, por favor. Ainda no artigo 47, eu tenho que o governador é dele dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração estadual, mas em especial é ele que vai extinguir um cargo público quando for vago. Se acabar, vamos imaginar que você é aposentar, você vai se aposentar, você saiu, não precisamos mais daquele cargo, aquele cargo era do Fábio, o Fábio está aposentado. O que acontece? Tiramos o Fábio da administração porque ele está aposentado, o cargo ficou ali vazio. Eu não quero mais o cargo, então eu, governador, digo, esse cargo está extinto. Eu, governador, extingo, ok? Vamos seguir. Na tela, por favor. Artigo 48 são os crimes de responsabilidade do governador. Por favor, o artigo 48 você faz um print de tela. Porque quando cai na prova, cai exatamente o que está aqui. Por isso que eu não vou explicar. Mesmo porque também o tempo é curto, mas você tem que saber que o que está na sua tela, volta na tela, por favor. O que está aí na sua tela, em especial, leia ali o número 1, a existência da União, e o 6º, a lei orçamentária, isso despenca. Se o governador falar que não fizeram um crime contra a existência da União ou contra a lei orçamentária, responsabilidade, ele perde a função. Agora, o artigo 49, veja só o que eu preciso que você saiba. Admitida a acusação contra o governador por 2/3, para haver uma acusação, tem que ter 2/3 da Assembleia Legislativa falando que sim, ele cometeu alguma coisa. Ele será julgado pelo STJ nas infrações penais comuns ou no crime de responsabilidade perante o Tribunal Especial. Portanto, o governador, quando ele comete crime comum, ele é julgado no STJ. Quando ele comete crime de responsabilidade, ele será julgado perante o Tribunal Especial. E durante o prazo, está aqui embaixo agora, durante o prazo em que ele for processado, ele está suspenso das funções, ele fica fora das funções. E se não terminarem até 180 dias, isto quer dizer, se o governador em 180 dias que ele está suspenso, ele não descobriram nada, não falaram, ele não fez nada, ou não terminaram de processá-lo, isto é, não sabem ainda. No dia 181 é mais fácil, no dia 181 ele volta a trabalhar, independente se o processo acabou ou não. Se o processo não acabou, ele volta. Se o processo acabou, ele está perdoado, beleza. Se o processo acabou e ele foi condenado, é lógico, ele sofreu impeachment. Volta na tela, por favor. Artigo 50. Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical poderá denunciar o governador ou o vice por crime de responsabilidade. Atenção, qualquer cidadão, qualquer associação ou qualquer entidade sindical pode denunciar o governador por crime de responsabilidade. Cai na prova, partido político todo mundo sabe que pode, mas cidadão, associação ou entidade de classe, ou melhor, entidade sindical, perdão, o sindicato pode sim processar o governador, pode ingressar com uma queixa por crime de responsabilidade. Vou passar pelo Poder Judiciário agora.
Vamos na tela, por favor. Poder Judiciário. São órgãos do nosso Poder Judiciário. Atenção, antes de eu mostrar isso aqui. O TJ Militar, os tribunais do júri, turmas de recursos, juiz de direito, auditoria militar, juizado especial e juizado de pequenas causas. Cuidado, a Constituição traz esse termo que muitas vezes é chamado de juizado especial, cível ou criminal. E é correto, juizado especial é o nome mais correto. Não tem problema se na sua prova, quando falar de Constituição Estadual, falarem do juizado de pequenas causas, ok? Esse artigo, volta na tela por favor, esse artigo que você está vendo aí, por favor printe, porque cai na prova, por conta disto. Porque aqui eu tenho o do Poder Judiciário Federal e aqui é o do Poder Judiciário Estadual. Se você for printar algo, printe este que acho melhor, porque aí você vai ter a diferença dos dois. Esse aqui basta você printar para saber. Ótimo. Artigo 57. Se eu for executar um crédito de natureza alimentícia, o pagamento será feito por sentença judiciária na ordem cronológica por precatório. Então, atenção, o pagamento devido será feito por precatório. À exceção de crédito de natureza alimentícia. Se é alimento, se você precisa comer, isso não é precatório, isso eles te pagam. Qualquer outro crédito que você tenha com a administração, você vai receber tudo o que é seu de direito em precatório. E ainda neste século. Por quê? Porque você tem aí um prazo para cumprir, tem uma regra, tem uma cronologia. A administração pública paga por ano. Então tem que vir de ano a ano, mês a mês, até chegar os dias de hoje. E até chegar 2019, nós já estaremos em 2099, mas alguém vai receber. Isso é fato. Volta na tela, por favor. Artigo 59, a magistratura é estruturada em carreira e tem que se observar os princípios, as garantias, as prerrogativas e as vedações da Constituição Federal. Juiz tem algumas garantias. Por exemplo, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Ele não vai ter nenhum tipo de diminuição de salário, nenhum tipo de problema para mudar de local de trabalho, a menos que tenha um bem comum, ao menos que precise ter ali uma necessidade, aí ele vai embora para um outro lugar. E tem as garantias e as proibições. Por exemplo, o juiz não pode se filiar a partido político, por exemplo. Vamos seguir. Artigo 60, vai na tela, por favor. O artigo 60 diz que no TJ tem um órgão especial com 25 desembargadores. O órgão especial do TJ, o Tribunal de Justiça tem um órgão especial com 25 desembargadores para uniformizar a jurisprudência divergente nas sessões e entre estas e o plenário. Professor, peraí, quem são os desembargadores? Desembargadores são os juízes velhinhos, os vovôs. Por quê? Porque, vai no artigo 61, por favor. Aqui no artigo 61 você vê que os desembargadores entram ali por critérios de antiguidade e eleição, respeitado o 5º Constitucional. Então eu tenho lá os juízes que já começaram, conforme eles vão ficando mais velhinhos, eles são eleitos como desembargadores. São juízes mais velhos, ok? Vamos seguir. Artigo 73. O artigo 73 diz que o Tribunal de Justiça é o órgão superior do Poder Judiciário do Estado e se compõe por desembargadores, que acabamos de falar. E esse Tribunal de Justiça vai exercer em matéria administrativa de interesse geral do Judiciário a direção e a disciplina da Justiça do Estado. Portanto, quem vai organizar toda a Justiça do Estado é o TJ. Vamos seguir. O artigo 74, você faça um print, esse eu não vou nem ler, porque são as competências do TJ. Como o meu tempo já está estourando, eu tenho que falar de coisas realmente mais importantes que caem mais na prova. Pode voltar na tela, por favor. Compete ao Tribunal de Justiça, isso me interessa, é o Tribunal de Justiça que vai dizer se vai haver uma intervenção da União aqui no Estado, se Brasília pode entrar aqui em São Paulo e se eles precisam que o Estado interfira em alguma cidade. Ótimo, vamos seguir. O artigo 111.
A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios, isso me interessa, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público. Puxa, professor, então o que é isso? Isso cai na prova. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, você sabe que tem na Constituição Federal. Isso está lá. Mas eu tenho princípios aqui que são administrativos. Razoabilidade, o administrador tem que agir de acordo com a lei usando métodos normais, ditos normais. Por exemplo, não se matam pardais usando canhões. Isso não há uma razoabilidade. Você tem que saber aplicar a lei diretamente ao caso concreto. Finalidade. Finalidade é a busca do bem comum. Motivação. Eu tenho que ter uma motivação, eu tenho que ter uma fundamentação para colocar aquele ato ali, para que aquele ato possa ser praticado e buscar o interesse público, que é o interesse primário. Publicidade, legalidade, impessoalidade legalidade, impessoalidade e moralidade, você já sabe, isso já é tradicional de sempre. O artigo 112, as leis e os atos administrativos externos deverão sempre ser publicados no órgão oficial do Estado para produzir efeitos. Aí eu tenho o princípio da eficiência. Se eu publicar dando a publicidade do ato administrativo, eu tenho ali a situação da eficiência. Só que assim, eu vou publicar casos que não sejam sigilosos, casos que envolvam segurança do Estado, casos de família, casos de menor de idade não se publica. O resto eu dou publicidade para que haja a eficiência. E, volta na lei, isso, obrigado. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos, ok? E se eu não der essa publicação, eu vou ter ali a responsabilidade de quem não fizer. A administração é obrigada a fornecer qualquer cidadão para a defesa de direitos e interesses, no prazo máximo de 10 dias, aquele detalhe que ela precisa, o que a pessoa precisa, sob pena de responsabilidade. Isto é, você tem que dar algum tipo de informação. Tem. Essa informação você tem que fornecer em 10 dias. Se você não fornecer em 10 dias, o que acontece? Você será responsabilizado. Você tem que dar a informação à pessoa. A pessoa pede, você necessariamente deverá fazê-lo, claro, se for de direito. Volta na lei, por favor. Artigo 126, o servidor será aposentado, isso cai na sua prova, é tema do dia, é tema da praxe. E printa aí a tela, por favor, porque olha só, o servidor ele será aposentado por invalidez permanente, compulsoriamente, cuidado que aqui está 70 anos, mas pela PEC da Bengala que vale em todo o Brasil, 75 anos. E voluntariamente quando ele cumprir esses atributos que você estuda passo a passo aqui conosco na nova. Eu não tenho tempo para esmiuçar tudo isso, mas você tem o voluntário, aposentadoria voluntária, aposentadoria compulsória ou a aposentadoria por invalidez permanente. Volta na tela, por favor. Eu tenho agora da segurança pública, já estou quase encerrando. Eu preciso que você saiba que a segurança pública é um dever do Estado. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Cuidado com um detalhe. Esse detalhe eu preciso que você saiba. A segurança pública é responsabilidade minha, sua e de todos. E é dever do Estado. Isso você tem que saber. Isso não adianta a gente passar para frente. O Estado tem o dever de nos dar essa segurança. Mas eu e você somos obrigados a também zelar pela nossa e pela segurança do outro. Por exemplo, você não pode dirigir olhando o celular, porque você está dirigindo olhando o celular, você bate no carro da frente, você põe em risco a segurança da pessoa da frente, ou até atropela alguém sem precisar. Então você está aí colocando em risco a segurança de terceiros. Mas tem mais, vai na tela por favor. Esta segurança pública é exercida para preservar a ordem pública e a incolumidade, claro, das pessoas e do patrimônio. Tem que manter as pessoas sãs e salvas. Em verde, o Estado manterá a segurança pública por meio da sua polícia. A polícia é quem toma conta da segurança pública subordinada ao governador do Estado.
Se você for fazer concurso público para a polícia, você tem que saber que o governador do estado é quem manda na polícia do estado. Isso cai. Concurso público policial. Aqui, de São Paulo, a polícia ela é governada pelo governador. É bom para você saber. Quem toma conta, quem governa a polícia, quem manda na polícia é o governador do estado. Volta na tela, por favor. A polícia do estado será integrada pela polícia... Isso cai também. A polícia do estado é integrada pela polícia civil, pela polícia militar e pelo corpo de bombeiros. E a polícia militar integrada pelo corpo de bombeiros, ela é a força auxiliar reserva do exército. Se você é policial militar, se você é do corpo de bombeiros, se você está na ativa, qual é o seu dever? O seu dever nada mais é do que exercer ali, do que ser a reserva do exército. Ok? Minha gente, desculpem a correria, queiram me perdoar pela correria, mas eu tenho 1 hora para falar sobre isso, faltam alguns pouquinhos minutos para 1 hora. Eu, assim, passei muito rapidamente pelos principais tópicos que caem na sua prova. Repito, todo esse material que eu lhe apresentei está às suas ordens lá no meu site fabitadeu.net. A primeira postagem do blog, se você está vendo agora no ao vivo, hoje, dia 28 de outubro, você tem aí à sua disposição tudo o que eu falei aqui, exatamente como está aqui. E lá tem todos os meus contatos para que você possa tirar alguma dúvida, no que eu puder ajudar, conta sempre comigo. Não só comigo, com todos nós aqui da Nova. Estou falando comigo porque eu estou à frente desta aula e agradeço a você pela oportunidade, pela atenção, pela paciência. Agradeço a todos da Nova pela confiança de me colocar aqui para mais uma aula. Contem comigo sempre. Repito, no fabitadeu.net você me encontra. E foi uma grande honra para mim poder ajudar você de alguma forma na preparação. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, se puder, venha estudar conosco, você fará uma excelente escolha, sem demagogia. Nós somos um curso que está comprometido com o seu estudo, ok? Minha gente, fiquem com Deus, uma semana abençoada a todos, parabéns a você que está se preparando para ser funcionário público, hoje, dia do funcionário público, e se já é também, parabéns. E obrigado. Fiquem em paz. Até mais.